Depois da palavra nós vamos celebrar a ceia. Se você não está podendo ir tomar a ceia na sua congregação, prepara aí as coisas, corre, porque nós vamos celebrar a ceia. Amém? Você já cumprimentou quem está aí pertinho de você? Amém? Uau! Eu estava ali trazendo ao meu coração a palavra que a gente vai compartilhar nessa noite sobre a ceia. Uau! E a gente vai chorar diante do Senhor nessa noite. Pai, nós queremos nos alimentar de Cristo. Deus maravilhoso, Senhor. Sim, Pai.
glória, Senhor. Esvazia do mundo, Pai. Sim, papai. Somente a Ti, Senhor, a Tua presença, Pai. Tudo é possível, Pai. Sim, Pai. É possível. Somente a Ti, Pai. Oh, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Uau. Eita, cara, Pai. Papai. Oh, aleluia. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Hoje vamos falar da ceia. Nós vamos começar 1 Coríntios 11, verso 20 ao 22, depois o 30. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 20 ao 22, depois o 30. Depois a gente vai ler outros aqui. Mas vamos começar por aqui. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Teu nome é santo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham aos que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Verso 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. Esse texto, irmãos, do apóstolo Paulo sobre a ceia, é o texto mais completo sobre a ceia. O apóstolo Paulo recebe notícias em Éfeso de como os irmãos de Corinto estavam celebrando a ceia. Chegou até Paulo lá em Éfeso no ano 55, 56 depois de Cristo, mais ou menos 20 anos depois da morte de Jesus. Chega até o apóstolo Paulo, a notícia de como a igreja de Corinto celebrava a ceia, como eles estavam celebrando a ceia, e aquilo gerou um incômodo no espírito de Paulo, e ele precisa agora dar uma instrução para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito estranha. Vou explicar o que era estranha. Era uma igreja que tinha muita unção, muita presença, muitas manifestações de Deus, do Espírito Santo, dons. Mas por outro lado havia divisões, havia contendas. Paulo diz assim: vocês estão se devorando uns aos outros. Foi lá em Corinto, para Corinto, que Paulo escreve aqui nesse mesmo capítulo 11,
que ele precisa falar do cabelo, porque dava muito problemas lá na igreja de Corinto. Agora eles perderam o foco da ceia, eles perderam o entendimento do que é a ceia, e eu não sei o que você entende da ceia, eu não sei como é que você vê a ceia, qual é o seu sentido, qual é o seu significado, por que a gente celebra a ceia. E eu não sei se também aí no teu coração, no teu entendimento, há uma distorção do que seja a ceia. Mas naquele tempo, no tempo da igreja primitiva, eles celebravam a ceia em alguns lugares. Eles celebravam todos os encontros, todos os dias em que eles se encontravam. Porque a ceia, irmãos, ela foi uma ordem, uma das ordens que Jesus deu para a igreja. São chamadas ordenanças de Cristo. Cristo deu para a igreja 2 ordens. O que a igreja tem que fazer? Cristo deu 2 ordens para a igreja. Primeiro, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a primeira ordem. O que a igreja precisa fazer? Ir, pregar o evangelho, ensinar, discipular, batizar nas águas e seguir fazendo isso. Segunda ordem de Jesus, a ceia do Senhor. Jesus deu essas 2 ordens para a igreja. Jesus não deu outras ordens específicas. Façam assim, façam desse jeito, façam dessa forma, usem essa estratégia. Mas ele disse: vocês têm que fazer isso. Então a ceia, a igreja primitiva, ela começou celebrando a ceia em todas as vezes que eles se reuniam, porque Jesus fala aqui no texto: e todas as vezes que vos reunirdes, comei do pão e bebei do cálice até que eu venha. Então, se eles se reuniam 3 vezes na semana, as 3 vezes eles tinham a celebração da ceia. Amém? Você está entendendo? Todas as vezes que se encontravam, celebravam a ceia. Atos capítulo 20, verso 7. Atos capítulo 20, verso 7, diz assim, ó: no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, falou Paulo aos irmãos, porque iria embora no dia seguinte, e continuou falando até meia-noite. Então, lá na igreja primitiva, irmãos, eles não diziam assim: hoje o culto é de Santa Ceia. Eles diziam: é o partir do pão. Amém? O partir do pão. E o que era a ceia? Alguém chuta o que era a ceia? Era uma refeição. Era um banquete. Era um encontro de comunhão. A gente tem a nossa versão aqui, quando a gente faz churrasco, né? A gente senta ali, fica lá em comunhão. Então era um encontro em comunhão. A igreja se reunia em comunhão. E na ceia havia o partir do pão. Nessa ceia, nesse jantar, nessa refeição, nesse banquete onde toda a congregação vinha e participava, e durante essa celebração eles partiam o pão, eles comiam do pão e eles bebiam do cálice. Amém? Então ali diz que já em Atos capítulo 20, que eles já tinham adotado celebrar a ceia uma vez na semana. Que dia foi esse ali? Que dia de semana aquele ali? Ó? Primeiro dia de semana. Quando que é o primeiro dia de semana? Domingo. Domingo. Não é, pastor, para nós assim, para eles era domingo. Quando eu estive lá em Israel, nós chegamos num sábado. Nós chegamos num sábado bem, na sexta de noite. E na sexta,
eles na sexta, a partir das 18 horas, começa o sábado para eles, amém? Às 18 horas começava o sábado e ia até sábado às 18 horas, tá ok? Então nesse dia, no sábado, que começava às 18 horas de sexta-feira, as famílias não ficavam em casa. Por quê? Porque ninguém podia trabalhar. Então as famílias lotavam os hotéis. Os hotéis lotavam, cada um ia conforme a sua condição para um lugar onde a mulher não precisasse cozinhar, onde não precisasse lavar, não precisasse fazer nenhum serviço, nem marido. Toda a família ia para o hotel. E nós chegamos numa sexta-feira, o hotel lotado de gente, e eles nos explicaram, não, é porque nós estamos iniciando o sábado e vai ter celebração. Eles cantavam lá na parte do refeitório, cantavam, dançavam, louvavam a Deus lá na celebração do sábado. Mas aí domingo, no sábado 18 horas ia embora, domingo cedo, todo o comércio aberto, primeiro dia da semana, todo o comércio aberto, para não existe lá, aí o domingo eu vou descansar. Não, o domingo já é dia de trabalho, amém? Você entendeu? Então, Paulo se reúne com eles no primeiro dia da semana, domingo, e eles realizaram então o partir do pão. Mas, o que aconteceu com a igreja de Corinto? Que Paulo, não sei que salta na minha cabeça hoje, que Paulo viu a necessidade de enviar uma instrução para eles a respeito da ceia. A igreja de Corinto havia corrompido a ceia. A igreja de Corinto havia contaminado a celebração da ceia. Não era uma questão assim de realizar um rito por engano. Não, era algo proposital que estava acontecendo, e que quando chegou lá em Paulo, ele vai ter que orientar. Ele traz uma orientação muito clara, muito específica, porque ele percebeu que o fato deles não discernirem o corpo de Cristo estava trazendo juízo sobre a igreja. Você está entendendo? O fato da congregação não discernir o corpo de Cristo, aquele que não discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Ah, mas nós estamos na graça. Não, na graça não é o tapete para onde a gente joga todo o pecado para baixo, isso fica tudo lá e tudo fica bem. Não é assim, irmão. O pecado, a graça não aceita tudo. Então, como a igreja de Corinto, eles corromperam a ceia, e o fato deles não discernirem o corpo, porque a palavra de Deus diz que aquele que não discernir o corpo come e bebe juízo para si. Examine-se a si mesmo. E aí as pessoas dizem assim: porque a mulher cortou o cabelo e ela pecou contra o Senhor, ela não pode tomar ceia. Não é disso. Jesus. Não tem a ver, irmãos. Desligar esse negócio. Não tem a ver, irmãos, com coisas externas. Aquilo que estava trazendo juízo para a igreja de Corinto. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. É uma coisa muito séria. Porque aquilo aguçou no espírito de Paulo a importância de orientar a igreja. E aí você entendeu o que acontece? Se a gente ler lá no mesmo capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios 11, verso 17. Nisto, vamos ler o 17, vamos lendo aqui. Entretanto, a dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para o melhor, mas para o pior.
Oi? Obrigado. Vocês estão se reunindo, irmãos. Paulo olha, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim, ó: o objetivo da gente se reunir, irmãos, é para adorar o Senhor, é para louvar o Senhor, é para ser bênção, amém? Mas ele diz assim: eu não vou elogiar vocês, porque vocês estão se reunindo e vocês se reúnem não para o melhor, mas para o pior. Para o pior. No verso seguinte: em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio nisso. Deixa eu ver se o 19. Tá, vamos parar aqui, pulando por 20 daí. Aí o que acontecia, irmãos? A igreja primitiva, a sua maioria, a maioria dos irmãos da igreja primitiva eram escravos. Amém? Eram pessoas pobres. Eram pessoas de pouco recurso. Depois, conforme a igreja foi crescendo, foram se chegando pessoas mais abastadas, mas a maioria era de gente pobre. Então, quando eles iam para a ceia era um momento de comunhão, onde, além de ser uma celebração ao Senhor, também era um momento em que essas pessoas eram socorridas, eram alimentadas. Amém? Mas o que aconteceu? O que trouxe juízo para eles? Porque no verso, deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. No verso 27 ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 29: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que morrem. Esses fracos e doentes e não poucos que morrem é porque Deus já estava trazendo juízo sobre a igreja de Corinto. Você está entendendo? Você entende a gravidade disso? Deus já estava trazendo juízo sobre aquela igreja, sobre aquela congregação. E aí o que estava acontecendo? Os irmãos mais ricos, como eles não tinham que esperar terminar o horário de trabalho para poder ir se reunir, eles vinham mais cedo. E aí, eles comiam bastante, pensa assim, irmãos, tu tem em casa comida, amém? Tu é uma pessoa abastada, tu tem recurso, tu não tem falta de alimento em casa, mas aí tu acha necessário vir comer até não aguentar mais e beber até se embriagar. Então, o obreiro chegou essa hora, né? Está com medo dos trovões, dos raios, sei lá. Esses irmãos mais abastados vinham antes, comiam bastante, comiam até não aguentar mais, bebiam até se embriagar. E quando os irmãos mais pobres chegavam, já não tinham o que comer, já não tinha mais ceia. Você está entendendo? Já não tinha mais ceia, já não tinha mais o que celebrar, já não tinha mais o vinho, já não tinha mais uma bebida, já não tinha mais nada. E aí a ceia, irmãos, que ela era um banquete, uma reunião para adorar o Senhor, que era para partilhar alimentos, que era para exercer comunhão, ela começou a ser algo para dividir a igreja, os ricos, os pobres, os que tinham dinheiro, os que não tinham dinheiro. E aquilo gerou um mal-estar tão grande em Paulo, porque a notícia que chega para ele: Paulo, está acontecendo assim, olha, tem gente morrendo lá, tem
Tem gente que está muito doente, tem gente que está assim, está assim, está assim. Paulo pegou assim, ele olhou, irmãos, ele tem uma visão plena de tudo que estava acontecendo. E agora ele precisa orientar esses irmãos de como celebra a ceia, do que é a ceia. Agora, o que é a ceia, irmãos? A ceia é Cristo. E a ceia, ela está voltada, irmãos, para a cruz. A cruz, ela aponta, irmãos, para 4 direções. Nós temos uma cruz aqui, ó. A cruz que é lembrada no dia da ceia. Fazer isso em memória de mim. Vocês vão lembrar que eu morri. Vocês vão lembrar que a ceia é porque eu morri. A cruz aponta para 4 direções na tua vida. Primeiro, ela aponta para o passado. O que eu tenho que fazer no dia da ceia, irmão? Eu não sei quantos anos você segue a Jesus, quantos anos você anda com Cristo, quanto tempo você foi salvo. Eu já ando com Cristo há 50 e poucos anos, a pastora também. Irmãos, e conforme a gente vai andando com Cristo, às vezes o crente sofre uma amnésia, ele esquece onde ele estava quando Jesus o encontrou. Qual era o tipo de vida dele quando Jesus o encontrou? Ele esquece, irmão, que ele estava lá perdido no mundo, perdido no pecado, perdido na transgressão, que ele era um dependente químico, que ele era um homem violento, que a mulher tinha uma vida complicada. Ele esquece do seu passado. E a ceia, irmãos, é um dia para a gente lembrar onde eu estava quando Jesus me alcançou. Muitos estavam enfermos, muitos estavam endemoniados, muitos estavam perturbados, muitos estavam na miséria, muitos estavam não só numa miséria espiritual, mas numa condição física de miséria. Aí Jesus chegou e alcançou você. Jesus chegou e trouxe salvação para a tua vida. Jesus te resgatou dos pecados. A ceia é para você lembrar onde eu estava naquele dia, quando Jesus me encontrou. Primeira vez que você viu Jesus, eu não esqueço. Eu era criança, eu não esqueço do primeiro dia que eu entrei naquele campo da bênção. Minha mãe entrou paralítica, desenganada e saiu de lá caminhando. Eu lembro até hoje que o pastor orou por minha mãe e disse: agora a senhora levanta. E quando meu pai correu para amparar ela, ele disse: não, deixa, ela vai caminhar sozinha. E ela levantou e saiu caminhando. Esse foi o dia que a primeira vez Cristo se apresentou para mim, que eu pude ver Cristo. Eu pude ver o que Cristo podia fazer. A gente não pode esquecer, irmãos, de onde a gente estava. O segundo lado, para onde a cruz aponta, irmãos, é para o alto, para uma promessa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Às vezes nós estamos nas nossas lutas, nós estamos nos nossos dilemas, e às vezes alguém fica cansado, às vezes alguém pensa em desistir, alguém pensa em parar, alguém começa a pensar no seu coração: não vale a pena, eu vou desistir, eu vou parar, porque afinal de contas a pessoa começa a pensar que a sua vida em Cristo está apenas presa a este mundo, então não vale a pena abrir mão de viver desse ou daquele jeito, porque afinal de contas eu vou morrer. E as pessoas ficam dizendo para mim que eu estou perdendo meu tempo, mas eu preciso lembrar que Cristo vai vir. Eu preciso ter no meu coração uma certeza: Jesus vai vir, e o dia que eu me encontrar com Ele, Ele vai. Aquela canção do Juliano Som que diz: vai valer a pena. Vai valer a pena cada esforço, cada lágrima, cada sofrimento, mesmo que a gente viva na nossa vida o que está escrito lá no Salmo, que diz: aquele que vai andando, chorando, vai semeando, mas ele vai voltar uma hora colhendo e recebendo tudo aquilo que Deus tem destinado a ele. Haverá um retorno de Cristo. Jesus vai vir e Ele vai nos
fidelidade, tudo que você tem feito, que embora que você faça sem ter a expectativa de uma recompensa, a palavra de Deus diz que Deus não é injusto para esquecer tudo aquilo que você fez em prol do seu reino. Deus não é injusto para esquecer a forma que você tem servido ao Senhor. Ele vai voltar. E a ceia nos lembra disso. Façam isso. Façam isso. Lembre-se da minha morte, porque eu vou voltar. Um dia eu vou celebrar a ceia com vocês. Um dia eu vou estar com vocês e eu vou celebrar a ceia com vocês. Hoje nós celebramos aqui, mas um dia nós vamos chegar na glória, numa grande celebração chamada as bodas do Cordeiro, e nós vamos nos sentar à mesa com o Senhor. Aquela imensa mesa, todos vestidos de branco, de traje de linho finíssimo, sentado na mesa com o Senhor, celebrando a ceia com Ele, e Ele juntamente conosco. Vamos estar todos ali sentados, nós os brasileirinhos, nós os tupiniquim, sentados junto com os apóstolos, com os grandes personagens da palavra, sentados junto com Cristo. Sim, irmãos, Jesus vai voltar. Então vale a pena você se agarrar com Ele, vale a pena você não desistir, vale a pena você não parar, não desistir. Porque a ceia é essa celebração. A ceia também aponta, irmãos, para dentro de nós. Ele diz assim: examine-se a si mesmo, examine o teu coração. Em algum momento, os homens, no dia da ceia, eles começaram a examinar o outro, eles começaram a julgar o outro, eles começaram a apontar para o outro. E alguém se achou no direito de dizer quem pode e quem não pode celebrar a ceia. Alguém distorceu o significado da ceia e distorceu um direito de dizer quem pode celebrar a ceia, porque se Cristo não negou a ceia para ninguém. Irmão, na noite da ceia, a noite da Páscoa, Jesus senta-se à mesa. Estavam ali os discípulos. Estava à mesa Judas. Judas ia entregar Jesus. Judas está na mesa, está perto de Jesus. Na hora da celebração da ceia, Jesus solta uma bomba: um de vocês vai me trair. O círculo íntimo de Jesus: um de vocês vai me trair. E já preguei sobre isso. Os discípulos não ficaram dizendo: é o outro lado. Cada um começou a dizer: sou eu, Senhor. Senhor, sou eu. Sou eu, Senhor, que vai te trair. Sou eu, Senhor. E Judas estende a mão e Jesus diz assim: ó, aquele que está agora pegando o pão comigo. E Jesus serviu a ceia para Judas. Jesus não negou a ceia para Judas. Jesus não negou a ceia para Pedro. Ele tinha dito para Pedro: ainda hoje tu vai me negar. Jesus não negou a ceia para Tomé. Jesus não negou a ceia para nenhum daqueles homens. Quem sou eu para chegar aqui e dizer: tu não pode? Tu não pode tomar ceia. Eu ouvi um pastor dizendo: o traficante não nega droga para uma criança. Se o traficante quiser, ele dá a droga para uma criança, ele dá o crack, ele vicia aquela criança, ele não nega. Mas a igreja diz que não pode dar a ceia para uma criança. O traficante não nega a droga para uma criança, mas a igreja diz: eu não posso batizar uma criança. Em um momento, irmãos, a igreja, as pessoas, os homens, eles entenderam que podiam dizer quem pode e quem não pode. Quando Jesus celebra a ceia, no dia de Páscoa, ele vai, eu vou usar essa palavra, ele vai ressignificar
celebração da Páscoa. Quando que era celebrada a Páscoa? Quantas vezes no ano? Uma vez. Jesus vai celebrar a ceia no dia da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que vai ser crucificado. Amém? Acompanha aí. Vou devagar. Agora Jesus vem e ele vai dar um outro valor, um outro sentido. Porque a Páscoa era a celebração do quê? O que eles celebravam na Páscoa? A saída do Egito. A libertação do Egito. Haviam as ervas amargas, havia o pão, havia o cordeiro, haviam algumas coisas que faziam parte daquele banquete, cada uma delas com o seu significado. Agora Jesus é o cordeiro, que é sacrificado na Páscoa. E agora a Páscoa não é mais chamada de a Páscoa, agora ele vai chamar de ceia. Amém? Acompanhe. E ela agora não vai ser celebrada uma vez no ano. Amém? Ela passa agora a ser celebrada todas as vezes que se reúnem, ou uma vez na semana, e de alguns anos para cá passou a ser uma vez no mês. Nós podíamos perfeitamente celebrar uma ceia todo domingo. Você está entendendo? Agora a ceia passa a ser em todo encontro. Agora não tem mais aquelas outras coisas, porque todas elas eram uma figura de Cristo. Amém? E agora então o pão é Cristo. Aquele que foi moído, Isaías diz, ele foi moído. A Deus, o Pai, agradou moer o seu filho. Ele é o pão e ele é o vinho. Ele diz: isso é o meu sangue, isso é minha carne. Então agora, irmãos, nós não somos judeus, nós não celebramos a Páscoa judaica, nós celebramos a ceia. Amém? Então a ceia, ela aponta para dentro. Examine a si mesmo, irmão. Olha para dentro de você. Você não vai olhar para o outro, buscar no outro uma justificativa para você pecar. Eu faço porque o outro faz, eu faço porque o fulano faz, eu faço porque o outro irmão faz. Não, não é você e Deus, é você. Aprenda isso, é você e Deus, irmão. É você e Deus. O dia que a gente se apresentar diante de Cristo, eu não vou poder dizer: ah, mas eu vi lá o Thales fazendo tal coisa. Jesus vai dizer: tu não te chama Thales, tu te chama Luiz Fernando. Entendeu? O dia que você chegar diante de Cristo, você não vai poder dizer para ele: ah, mas o outro, ah, mas o fulano, ah, mas a minha mãe, ah, mas a minha filha. É você, irmão. É tu e Cristo. Você vai responder pela tua vida. Então Paulo diz: examine a si mesmo. Olha para dentro de você, veja se há algum pecado, veja se há alguma transgressão, veja se há alguma coisa que você precisa se arrepender, veja se há alguma coisa que você precisa mudar de vida, veja se há alguma coisa que você está vendo aí que está te atrapalhando nessa caminhada, que está te atrapalhando no seu andar com Deus. Quem sabe você perdeu um pouco a sua direção. Olha para dentro de você e decida logo mudar. Enquanto é tempo? Muda enquanto é tempo, porque o juízo estava vindo sobre a igreja de Corinto. Muda enquanto é tempo, irmão. Se converte, vai se converter. Pede para Deus mudar o que precisa mudar. E a outra direção, irmão, da cruz, ela é horizontal. Ou seja, eu tenho meus irmãos em Cristo. A palavra de Deus é assim, ó, que a gente precisa exercer misericórdia, que a gente precisa abençoar as pessoas. Mas primeiramente quem? Quem são os primeiros que a gente tem que abençoar? Quem são os primeiros a quem nós temos que exercer misericórdia? Minha mãe, meu pai. Quem são os primeiros? Os irmãos da fé. Os irmãos da fé. Meu irmão está com problema? Meu irmão precisa de ajuda? Meu irmão está passando necessidade? O meu irmão está sofrendo? Precisa de socorro?
precisa que eu estenda a mão para alguma coisa, eu preciso olhar para o meu irmão, porque um dos problemas também da igreja de Corinto, irmão, cada um olhava para si mesmo. Eu quero comer, eu quero encher a barriga, eu quero beber até cair. O outro é o outro tem problema dele que não está aqui essa hora, ele que deu um jeito. Então, a cruz ela está apontando para o cuidado que eu tenho que ter com o meu irmão que assenta comigo do meu lado. E talvez você venha de barriga cheia para o culto, mas esse irmão não fez uma refeição hoje. Não comeu nada hoje, não tem alimento em casa. Está passando por uma necessidade. Então a ceia também aponta, irmão, para mim ter um cuidado com esse meu irmão, com essa pessoa que está comigo. Então quando eles perderam, irmão, a direção do que era a ceia, do que era aquele encontro, do que significava celebrar a ceia, e eles precisavam, irmãos, agora sentar e mudar. A igreja de Corinto, irmãos, ela precisava mudar, porque a ceia, que era para ser um sinal de unidade, se tornou um símbolo de humilhação. Os irmãos mais pobres, lembra que nós lemos ali no primeiro texto, os irmãos mais pobres se sentiam humilhados. Chegavam para a ceia, não tinha mais nada. Porque era para ser um lugar para nivelar os irmãos. Todo mundo igual, não tem escravo. Lembra que o apóstolo Paulo diz? Não, diante de Cristo não tem escravo, não tem senhor, não tem romano, não tem grego, não tem judeu. Todo mundo é igual. Mas eles fizeram questão de dividir. Eles fizeram questão de promover uma desigualdade. E aí o apóstolo Paulo também ensina para eles, olha, gente, a ceia não é isso aí não. Porque a mesa da ceia, que era para curar, estava adoecendo as pessoas. A mesa da ceia, que deveria gerar vida, estava matando pessoas. As pessoas estavam morrendo, porque elas não discerniram o corpo, eles não entenderam o corpo. Não é que eles estavam agora, o rito estava mal organizado, mal conduzido. Não, irmãos, eles estavam afrontando a cruz. Eles estavam afrontando ao Senhor. Você entende? Então Paulo diz lá, no verso 23, depois que ele diz, vocês têm fome, não come em casa. Não, aqui não é para encher barriga, isso aqui é uma celebração, isso aqui não... mas o Renan vai vir, o Renan come um quilo de carne sozinho, tem que ter bastante. Não é assim. Vamos lá. Eu recebi do Senhor o que eu transmiti a vocês. Nem os evangelhos, dá para ouvir aí? Nem nos evangelhos não tem uma declaração tão clara do que foi a ceia. E o mais interessante é que Paulo diz assim, o próprio Senhor me entregou. Ou seja,
ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e o próprio Jesus disse para ele: olha, Paulo, eu vou te contar o que foi a ceia. Foi assim, 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 assim. Então ele está lendo ali e ele está relatando. Ligou? Pode ligar na lista. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Vamos ler? 24. Deu graças, partiu e disse: isso é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 27. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é tomar a ceia de modo indigno? O que é? Quem arrisca? Não discernir o corpo. O modo indigno não é o que eu disse antes, cortou o cabelo, sei lá. Não é isso, não. Porque se fosse algum pecado que a gente comete, nenhum de nós estaria digno de participar da ceia. Você entende? Ou você não pecou da última ceia até hoje? Não pequei nadinha, pastor. Foi assim? Não pecou nadinha. 30 dias hoje estão fazendo. Estou assim, algo como a neve. É? Quem pecou, levanta a mão aí. Não vou pedir para você confessar nada. Todos nós pecamos. Todos nós, irmãos, seríamos indignos. Mas a ceia não é sobre nós. A ceia é sobre Cristo. Fazer isso em memória de mim. A ceia é sobre Cristo. É para nós lembrarmos o que Ele fez. Mas se eu não discernir o corpo, se eu não entender que eu tenho lugar nesse corpo, que eu faço parte desse corpo, que eu fui inserido nesse corpo quando eu recebi a Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu não entender isso, eu não discernir isso, eu não entender a importância de celebrar a ceia do Senhor como alguém que discerniu o corpo, eu faço parte do corpo, eu estou examinando a mim mesmo, estou olhando ao meu irmão, eu estou voltando meu coração para Cristo, para o que Ele fez na cruz por mim, eu estou voltando meu coração para o Senhor, sabendo que um dia Ele vai voltar, e eu estou aqui na terra, manifestando o seu reino, vivendo o seu reino, vivendo em comunhão com os irmãos, celebrando com os irmãos. A ceia é sobre isso, mas eu não entendo isso. Eu não entendo que eu tenho que tomar a ceia em comunhão com meus irmãos. Eu não compreendo que eu preciso estar em comunhão com meus irmãos. Eu estou brigado com esse, eu estou brigado com aquele. Daquele lado eu não vou sentar porque ali está meu vecino, não quero sentar ali. Eu não vou sentar desse lado aqui, porque ali está a pastora, eu vou sentar no meio, porque ninguém perto de mim, porque vai que o pastor me manda abraçar, eu tenho que abraçar esse circunciso. Você está entendendo? A ceia é um lugar de comunhão. Todos nós nos sentamos à mesa, queridos. Se a gente colocasse uma mesa aqui no centro, nós estaríamos voltados uns para os outros, olhando uns olhos uns dos outros e glorificando ao Senhor, e sentados à mesa, irmão. Não tem um é mais rico, outro é mais pobre, tem dinheiro, não tem dinheiro, todos somos iguais, pecadores lutando para viver em santidade, todos somos iguais diante do Senhor, fomos lavados e remidos pelo mesmo sangue, todos somos iguais diante do Senhor, e Ele deu a ordem para todos nós: vocês vão para o Evangelho, façam discípulos, batizem eles e celebrem a ceia até que eu venha, é isso que vocês têm que fazer. Mas eu preciso entender isso, você precisa entender isso.
Porque a igreja de Corinto estava sofrendo, fraco, doente, desanimado, desistindo, parando, porque não compreendia o que era o corpo de Cristo, porque não discernia o que era o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo, irmão. Não, mas eu cheguei agora. Não importa, irmão. Você já foi enxertado no corpo. Você já foi enxertado no corpo. Você já foi enxertado na videira. Você já foi enxertado em Cristo. Você já é filho. Você já é herdeiro. Você já tem o mesmo direito que eu tenho andando com Cristo há mais de 50 anos. Não importa se você chegou agora. Você está no mesmo lugar do que eu. Você é tão filho quanto eu. Podemos ter diferenças em dons ministeriais, que você precisa descobrir qual é o seu. Mas, fora isso, irmão, é todo mundo igual, está todo mundo no mesmo barco. Não tem diferença, pretinho, branquinho, nada disso. É tudo filho de Deus. Mas você precisa entender isso. Você precisa compreender isso, que você é filho. E que você precisa estar em comunhão com o Senhor, com os irmãos, para celebrar a ceia. Você vem para celebrar a ceia, não vem para comer o pão que a Miriam traz. Não vem para, eu não comi nada a tarde inteira. Me dá mais desse pão. Me dá mais dessa uva. Eu não como uva para comer em casa, quero comer tudo, me dá aqui. Você está entendendo? Não é. É para celebrar o corpo de Cristo, é para celebrar a comunhão dos irmãos, é partilhar o pão, é juntos celebrarmos ao Senhor, juntos chorarmos diante do Senhor, juntos nos derramarmos diante dele, juntos lembrando, Jesus me alcançou. Quem diria, eu estava lá morto, estava lá destruído, Jesus me alcançou, Jesus me estendeu com a sua graça, com a sua misericórdia, eu estou aqui. Amém? Então, queridos, vamos lá. A mesa, a ceia, ela denuncia o egoísmo. A mesa expõe as nossas divisões. A mesa exige reconciliação. A ceia convoca a generosidade. A ceia. Senhor, será que a gente pode celebrar a ceia hoje? Amém? Você estava, pastor, eu não tinha entendido esse negócio aí. Eu não tinha entendido que era assim. Eu não tinha entendido que era tão importante a ceia. Que era tão importante essa celebração. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Acho que aqui está sem coisa, né? Fecha aí os seus olhos, irmãos. Fecha os seus olhos. Senhor. Jesus. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Esse momento, querido, eu quero que você examine teu coração. Você vai olhar para dentro de você. Feche os seus olhos. Eu não sei há quanto tempo você foi alcançado pelo Senhor. Você se lembra o dia que Jesus te alcançou? O dia que Jesus te tocou. Tem uma canção que diz assim, tocou-me. Jesus tocou-me. Lembra de quando Jesus te tocou?
Quando Ele te alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia, e Ele trouxe salvação. Lembre disso. Você está cansado de sofrer? Você está pensando em desistir? Está pensando em parar? Lembra que a ceia aponta para a volta de Cristo. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Examine teu coração agora. O que você precisa confessar ao Senhor? Confesse agora. Peça perdão para Ele. Peça para Ele limpar o teu coração. Seja sincero consigo mesmo. Olhe para dentro de você. Examine-se a si mesmo. Senhor, nós chegamos diante de Ti nessa noite. Que prazer e que honra, Senhor Jesus, nos assentar à mesa contigo. Que prazer e que honra, Jesus, comer do pão e beber do cálice. Senhor, nós examinamos agora o nosso coração. Pedimos perdão pelo nosso egoísmo. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas. Pedimos perdão, Senhor, porque às vezes nós não olhamos para o outro, não olhamos para o próximo. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes somos egoístas. Pedimos perdão, Senhor, porque nos envolvemos nas nossas próprias lutas, nas nossas próprias guerras e nos esquecemos de olhar para o corpo. Para o corpo de Cristo, que é a igreja. Perdoa-nos, Pai. Limpa-nos, Pai. Purifica-nos, Pai. Lava-nos, Senhor, e nós seremos limpos, diz a Tua palavra. Lava-nos, Senhor, e nós seremos purificados. Senhor, que ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, a ceia não seja para trazer juízo ou para trazer coisa ruim, mas seja para nos abençoar, para nos firmar, para nos fortalecer no Senhor e na Sua presença. Limpa-nos, Senhor, agora. Limpa-nos, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus.